Galera, bom dia aí a todos, sejam bem-vindos aí, galera de Jiu-Jiteiros. Vamos conversar aqui com meu amigo Arthur, só aguardando ele entrar aqui. Não foi aqui. Dá para convidar, Arthur? Será que pode também? Tem essa, né? Você me mandou aí o print que você não consegue. Entra. E aí, beleza? Não tô ouvindo. Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Agora tô. Mas essa novidade aí agora? Mais uma novidade do Instagram. Eu não posso fazer live por enquanto porque eu não tenho 1.000 seguidores. Então, por favor, quem entrar, comece a me seguir para me ajudar. Vamos lá, segue o Arthur para ajudar ele para começar a fazer live, senão não dá, né? Não dá. Mas agora vai, Arthur, você vai contar aí o que você passou aí, vai bombar. Eu sou Alexandre Siqueira, educador físico, e eu treino jiu-jiteiros 40 a mais, que passou dos 40, tem mais força e gás no tatame, a passar menos perrengue, né? Eu vou falar com o meu amigo Arthur aí, companheiro, parceiro de trabalho, de tatame, se apresente aí, Arthur. Eu sou o Arthur Tiepo, profissional de educação física, praticante de jiu-jitsu e personal trainer atualmente. Conheço o professor Alexandre Siqueira há bastante tempo, fazemos algumas lives juntos e hoje vamos falar um pouquinho sobre jiu-jitsu e preparação física. Isso, vamos lá, Arthur. Me conte aí, galera. Vocês não sabem, ele foi no seminário, ele amassou todo mundo. Todos! Faixa marrom. Cara, já vou começar te fazendo essa pergunta. Eu já sei a sua resposta que sim, mas comente sobre. Tem uns caras aí, cara, que falam assim: pô, eu fui treinar ali, fazer uma visita, amassei todo mundo, raspei todo mundo. Aí eu, né? Vai perguntar, mas o cara preta, que seja, vamos lá no teto, o cara preta, tá bom. Mas aí você amassou todo mundo, raspou todo mundo, mas tudo menos que você, graduado, talvez marrom roxa para baixo. Não, os faixa preta lá, a maioria, raspei todo mundo. Já ouvi várias vezes isso, Arthur, aí eu fico pensando, né, cara, só se for como eu vou dizer, cara, aquele cara, enfim, são poucos os que temos, assim, né? Os campeões aí, né? O falecido Leandro Lô, ele. O pessoal do nível, eu acho que pode falar isso, mas um cara normal, faixa preta, que treina junto, tal. É engraçado, né? Comente sobre, cara. Aí você fica pensando. A mesma coisa que eu chegar a falar pra você, eu fui lá na sua academia visitar. Nossa, falar pra um amigo. Peguei, raspei todo mundo. Pô, tem você marrom, tem um preta, tem outro. Não é tão fácil assim, né? Fui lá, que nem se fosse eu tomar um copo d'água. É engraçado ter uns caras assim. Aí eu pergunto assim para me divertir, para questionar, mas aí eu fico quieto, fico pensando, o que se passa na cabeça, né? Comente. Aqui a gente fala, o tatame não mente. Falar que todo mundo fala, eu também posso falar. Mas e aí a hora que você cai para dentro, na guerra, na real ali, na atualidade? E aí? Como é que é, Arthur? Quantas vezes você já ouviu isso aí? Eu já ouvi algumas vezes. E querer é uma coisa, poder é outra, né? No fundo, a pessoa quer. Aí não acontece e ela fala para os outros que aconteceu, né? E eu não sou assim, eu sou muito sincero e o jiu-jitsu ajuda nessa sinceridade, né? O jiu-jitsu, ele coloca a gente no devido lugar. Eu tive o prazer de participar do seminário do professor Rodrigo Cavaco e foi uma experiência muito boa. E eu tive o prazer também de treinar com ele. Pô, cara, que legal. É óbvio que eu treinei aprendendo com ele e trocando jiu-jitsu. Ele tem um nível técnico muito maior que o meu. Ele é muito mais forte que eu também. É um cara muito grande.
E foi uma experiência muito boa. E ele percebeu isso, né? Que as minhas intenções foram as melhores possíveis. Eu não fiquei fazendo um confere. Nada contra quem faz, mas eu não fiquei testando o conhecimento dele. E eu percebi que um ou outro acaba testando, né? E não dá para comparar, né? Você vai testar em um atleta profissional, sendo que você é um atleta que treina uma, duas vezes por semana, por hobby, né? Não vai dar certo, né? É melhor você ter humildade de aprender com a pessoa, assimilar aquele conhecimento. Não é a hora, é o momento de fazer isso, né, cara? Exato. Eu já fui em alguns aí, tem uns caras meio sem noção, meio não, totalmente, que, pô, não é a hora, não é. Eu já fui em graduações aí que amigo chama, aí chega os caras lá que quer fazer o confere na graduação, não, tem um momento de celebração, né, cara? Tá, de comemoração, não, o cara quer ali fazer o confere. O cara teve o ano inteiro, 2, 3 anos para fazer e vem fazer no dia da graduação. É complicado. Ali é um momento, no caso de graduação, de celebrar, de comemorar. Você foi num evento de aprendizado, né? De você aprender ali, absorver tudo quanto é mais técnica ali, fazer amizade, enfim. Aí tem uns caras que é totalmente sem noção. Deve ser os mesmos que falam isso daí. Eu fui na academia ali visitar, peguei todo mundo. Todo mundo. Caramba, cara, você é bom mesmo, hein? Um dia eu queria ser assim. Pegar todo mundo, até os faixa preta. Não fez diferença que faixa que é. Peguei todo mundo. E o professor, você treinou? Treinei, e aí, ele não, eu aliviei, eu tirei o pé. Já ouviu isso? Eu penso o seguinte, igual comentar treino, né? Caso você for comentar, você tem que saber para quem você vai falar e qual é a finalidade disso. Uma coisa é eu comentar com você, que tem um amadurecimento no jiu-jitsu, e explicar algumas coisas técnicas do que aconteceu. Eu não preciso ficar citando nomes. Você acaba me ajudando com esse desabafo do que eu posso melhorar. Não depreciando as pessoas que eu treinei. Isso é falta de respeito, Sim. né? Uma coisa é falar para você, Ale, eu treinei com fulano, aconteceu isso, isso e isso. Tive a felicidade de fazer isso. No entanto, eu fui raspado assim, o que você acha? Aí você fala, olha, no seu jogo é melhor fazer isso, aquele cara é mais pesado, enfim. Você vai dar seu ponto de vista. Agora, se eu chego e falo, treinei com fulano, ele não é tão bom, eu estou depreciando, né? Exatamente. Exatamente. E a gente tem que ter uma conduta, né? A arte marcial, pelo menos, é uma ferramenta de transformação, de valores, e você tem que assimilar esses valores, né? Você tem que ser uma pessoa melhor, não uma pessoa pior. Sim. Mesmo seja quem for lá, a pessoa não é tão bom, mas alguma coisa ali você aprendeu. Já aconteceu comigo, de verdade. De treinar, o cara é ruim, o cara é grosso, o cara faz força, mas alguma coisa ali eu peguei de bom. Alguma coisa diferente do que eu não sabia, do que eu não tinha no meu jogo, e enfim, eu penso assim, né? E aí é o momento de soltar ali o jogo, você tá no treino, tá em academia, não tá riscando, não tá perdendo nada, pelo contrário, só tá ganhando, né? E é isso aí. Mas então, me conta lá, cara, do aprendizado, né? Vamos começar primeiramente pelo mais importante. Caráter, postura e mentalidade dele, né? Saber de você. Como foi? O que você achou? Nota 10, nota 1000. Eu acompanhava um pouco a carreira dele. Não era o atleta que eu mais acompanhava, que eu mais admirava, assim, pela questão do biotipo, né? A gente acaba admirando mais aquele atleta que tem um biotipo parecido com o nosso, para a gente tentar usar o jogo, entre aspas, daquele atleta que a gente admira Sim. em nós, né? E conhecendo ele pessoalmente, foi sensacional, porque é um cara muito educado, muito prestativo, atencioso, humilde e com uma mentalidade de campeão fora do tatame. Ele já é campeão dentro.
a mentalidade dele hoje é promover o jiu-jitsu para todos. Ele mesmo fala que o prazer dele hoje em dia é que o jiu-jitsu cresça e se torne algo muito maior do que é atualmente, né? Então, o atendimento ao cliente, como você vai mostrar o jiu-jitsu para uma pessoa, não importa a idade dela, o problema dela, enfim, escutar aquele cliente, ele até usa a palavra escutar as dores do cliente. Então eu fiquei impressionado assim com a mentalidade dele de crescimento, tanto pessoal quanto profissional, a postura dele profissional com os professores dele, com a equipe dele, o cuidado que ele teve, tanto no seminário ou em mostrar para nós a importância de um trabalho de qualidade. E ele mesmo fala que começou numa época que foi parecida com a nossa, onde o professor sabia tudo, tinha aquela postura arrogante, tudo. Então, assim, ele falou que teve que passar por um processo de amadurecimento para hoje entregar um produto muito bom, né? Ele nem gosta de falar academia, ele fala escola de jiu-jitsu, onde ele prioriza pela qualidade, muita qualidade no atendimento, no marketing, não se fica usando apelido, chamar a pessoa pelo nome, um ambiente familiar de muito respeito, você incorporar esses valores, a equipe tem que estar bem alinhada para promover qualidade para o cliente, enfim, sensacional. E além disso, me chamou a atenção o modo como ele vê o jiu-jitsu esportivo mesmo, para passar a posição, como ele consegue passar a posição de forma simples, né? Achei muito sério, assim, muito metódico para passar uma posição, e essa posição pode ser usada desde uma pessoa que está iniciando ali uma semana de jiu-jitsu até um faixa preta de 20 anos de jiu-jitsu, então ele conseguiu passar uma posição para todas as pessoas que estavam lá, homens, mulheres, pessoas mais novas, mais velhas. Então ele teve essa percepção e o jeito que ele estava conduzindo a aula me chamou a atenção, com muita simplicidade, tinha uma metodologia ali, um passo a passo muito bom e muito sério para passar a posição, né? Na hora de passar a posição, todo mundo muito atento. Depois ele falou algumas coisas com relação à harmonia da equipe, né? Então, assim, um tem que ajudar o outro, tanto que nós fizemos a posição em trio. Ele pediu um mais graduado fica e dois menos graduados, e o mais graduado tem que ajudar os menos graduados. Então, essa cooperação foi muito legal. Dá para ver que ele tem muita experiência, né? E ele formou muitos atletas, alguns faixas pretas campeões mundiais. Vou citar aí o maior medalhista do jiu-jitsu, que é o Bochecha. Ele disse que hoje em dia não é o foco dele, foi uma época da vida dele e hoje em dia o mais importante é disseminar o jiu-jitsu para as pessoas comuns, vamos dizer assim, que só buscam um bem-estar, ele acredita na ferramenta de transformação e não é o foco de ficar preparando atletas. E foi uma experiência muito boa, assim, hoje em dia eu fiquei fã dele, né? Tanto da pessoa quanto do lutador, no caso assim, ex-lutador, né? Ele vai competir agora no Master, mas é diferente, né? Ele não está tão focado nisso, ele está focado no business, né? No crescimento do jiu-jitsu, na equipe dele. Então foi uma experiência muito boa, sim, eu gostei muito. Cara, é muita coisa para falar, eu não tenho nem Eu assim, resumi. é 100% do que você falou que eu vejo hoje. A pessoa fala, mas aqui é old school, alguns amigos, professores, conhecidos. 100% todos esses caras que têm essa mentalidade atrasada, sabe, antiga, travada,
problemática psicologicamente. Não, tem que ser assim. Cara, tem que se atualizar, fica para trás. Né? Fica para trás. Ele é um cara old school, e olha só, não só ele, sempre vários aí que eu sigo. A coisa mudou, cara. Aquele negócio lá que a gente começou já era. Só que tem pessoas que ainda continuam nessa parada, com essa mentalidade. Todas essas pessoas fecharam a academia e estão lá sozinhos, não tem ninguém. Se tiver alguém lá, é por interesse, que eu canso de ver. É por algum tipo de interesse, é por faixa, por isso, por comodidade. Isso não existe mais, né, cara? E é tão bonito isso, é tão legal ver essas pessoas que mudam a mentalidade, que abriu o leque do jiu-jitsu, né? Mas, infelizmente, tem uns, digo uma palavra assim, mas é nó cego, é burro, que continua com aquela coisa. Pensa que você se matriculou, ele é seu dono, né? Você não pode ir para outra academia que isso, que aquelas linguagens, as gírias aí. E olha esses caras aí, da old school, esses caras grandes aí, que tem essa mentalidade que abriram. Né, meu? É muito bom, cara. Eu admiro mesmo, apoio de ver, cara. De verdade, né? Como que o Ó, negócio, assim, né, meu? Atualizou, abriu, ficou bom para todo mundo. Enfim, cara, é o que eu falei, dá para falar até amanhã cedo sobre isso, né? tanto que, se você entrar no Instagram dele, né, todo mundo gosta de promover alguma coisa na bio, né? Qual é a apresentação, né? E ele poderia colocar ali os títulos dele. Ele não coloca, ele coloca como ajudar as pessoas através do jiu-jitsu, como ajudar os professores com uma metodologia adequada, como assessorar uma academia de jiu-jitsu. É isso. Ele não fala assim, campeão mundial faixa preta, campeão absoluto pan-americano. Tipo, para ele, hoje em dia, não é o mais importante. O mais importante é justamente ele estar no jiu-jitsu, só que é um promotor, né? Ele está promovendo ali o bem-estar do jiu-jitsu de uma outra forma, né? Claro que ele criou um know-how como atleta, ele criou um nome, mas ele precisa de uma equipe que ajude a crescer o jiu-jitsu. Sozinho ele não ia conseguir, por isso que a equipe dele não é o nome dele, ele faz parte daquela equipe, ele tem sócios, né? E todos muito alinhados com esse propósito. Ele fala, a sua escola, a sua academia tem que ter um propósito. Qual é o propósito? De repente, para alguns é competição. Só que é uma carreira curta, né? Não é uma crítica, é uma carreira curta. Sim. Enfim, e não, ele percebeu que esse não é o caminho assim longevo. Você pode estar inserido no jiu-jitsu, só que de uma outra forma. É o que eu vejo na minha experiência desses anos aí, cara, é que hoje em dia eu também procuro fazer isso. O aluno que matriculou, ele tem que ter prazer, ele tem que ter vontade de ir, ele tem que gostar, igual eu gosto, eu tenho. Nossa época, o sentimento que eu tinha, eu gostava muito, era maior a vontade de treinar do que o medo que eu sentia de ansiedade, preocupação, dava aquele frio na barriga, parece que todos os dias que eu treinava, eu estava indo para campeonato, cara. Porque a gente estava sujeito a tudo ali, sabe? Era todo dia confere, você não sabia o que ia acontecer. Né? Você ficava, como se fala, oprimido, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer. Meu, hoje em dia, se fazer isso, não tem aluno, né? O que a gente já falou, a academia fecha. E esses caras aí, cara, inteligência, pô, não é por aí, cara, é diferente. Quanto mais a gente trazer, sozinho você não vai em lugar nenhum, você tem que ter ali um apoio, enfim, fazer uma comunidade, uma família de verdade, não só de nome, né, que nem era antigamente. E eu sentia isso, cara, e a vontade era mais forte que eu. Talvez uma pessoa que tem vontade, só que é mais tímido ali, é mais introvertido, não vai. Se fosse igual antigamente, se não fossem uns caras desses, exemplos desses caras aí, de caráter, de postura, né? De liderança. Hoje em dia, não, o pessoal, não, mas desse jeito eu não vou, eu tô ansioso, tenho vergonha, eu não vou. Né? A gente ia porque a gente tinha um psicológico aí forjado e queria, gostava do negócio. Hoje em dia, esses caras abrem o leque que vai mulher, vai família, né? É um ambiente de respeito, é um ambiente humilde, de educação, que é
para todos iguais, não tem discriminação, não tem. É muito legal, é muito bonito ver isso no jiu-jitsu, né, cara? Como que evoluiu. E graças nós mudamos a mentalidade, né, meu? Enfim, lá da old school para hoje. Entendemos que o jogo é esse, cara, que é assim que tem que ser, não somente no jiu-jitsu, no tatame, igual você falou, é um faixa preta, o cara é bom, é isso aqui, e fora do tatame, você é o quê? Qual o exemplo que você dá? Isso que para mim é o mais importante. Qual é o exemplo que você vai dar? Né? Que um adolescente, uma criança vai te olhar lá, ele te vê lá no tatame, só que você é o herói dele, né? Aí se você vê esse professor fora fazendo o quê? Né? Tem que ser exemplo, cara. A gente fica com um alvo nas costas, né? Eu vejo isso também na minha profissão, na Sim, nossa profissão, que você é educador físico. É assim, não basta você ser muito técnico, você adquirir muito conhecimento e você não consegue ter um bom atendimento ao cliente, né? O aluno, ele é cliente. E eu vejo que é necessário um atendimento bom. Uma das coisas é a pontualidade, né? Então, no jiu-jitsu é a mesma coisa. Não basta você ter muito conhecimento, não basta você ter uma faixa preta. Se você dá aula, se você é dono, não dá aula, mas você está ali na parte de gestão da academia, você necessita de um bom atendimento. Na verdade, nem é bom, é atendimento de excelência. É o que vai determinar o sucesso da sua academia. É o atendimento de excelência e você tem que se manter firme nesse atendimento. Não é tipo assim, eu vou atender bem por um tempo, depois que o aluno está matriculado. Não, não é isso. É todo dia você trabalhar para fazer um atendimento de excelência. Isso envolve marketing, envolve os professores que estão dando aula, a recepção, todos os setores da academia têm que estar muito alinhados, a equipe tem que estar muito alinhada com o mesmo propósito. Mais ou menos isso, mais ou menos não, foi isso que ele quis transmitir. E outra, ele falou, todos serão bem-vindos aqui. Não existe bandeira aqui. Claro que temos a nossa equipe, mas, por favor, podem vir. E aquele aluno que não for condizente com esse propósito, ele automaticamente vai sair da academia. Em outras palavras, pega aquele aluno, de repente, mau caráter, aquela pessoa que está ali, que acaba prejudicando o grupo. Naquele ambiente não vai dar certo. Ele mesmo vai ser excluído, entendeu? Então, ele quis passar assim um ambiente de valores, né? Eu achei muito bom. Tinha uma energia muito boa no seminário, sabe? Foi muito legal. legal, legal. Cara, contar uma história aqui. Tem um amigo meu, ele é lutador de MMA, ele é o professor, o mestre, né? E na equipe dele ele tem três preta. Os três é bom. Dois deles que compete mais ganha tudo. Ele já colocou para dar aula lá, não vai. O que eu posso te dizer, resumindo, eles são três, dois deles tentou pôr para dar aula, são dois excelentes lutadores e ganha tudo. O terceiro ele colocou umas três, quatro vezes para competir, não ganha nada. Aí você fala, o cara é ruim, você precisa de ver a aula do cara. Os alunos todos preferem fazer aula com esse terceiro que não ganha nada em campeonato, mas o cara sabe ensinar, o cara tem uma carisma, enfim. E o cara é bom tecnicamente. Ele é um treino duro para academia, inclusive ele treina com esses profissional que luta MMA, só que ele não ganha nada, vai entender, né? Ele é um professor. Pode ser algo psicológico, porque o cara é bom, só que chega lá na hora não desenvolve, parece que tem algo travado, né? E os caras que ganham não conseguem dar aula. É muito louco isso, né? Eu sentei com ele uma época e conversei, você detectar a parada, né, meu? Meu, esse aqui é para dar aula. Se você põe na competição, não funciona. Qual que é o objetivo desse cara? Né? Agora, os outros dois que ganham tudo, não tem como pôr esses caras para dar aula, que os caras não sabem. Os caras é bom, lutador, ganha as coisas, só que para dar aula, para ensinar, eles não têm o dom. É muito louco essa diferença, né, cara?
E todos eles treinam E ali. além disso, né, Ale, é difícil você se colocar no lugar de uma pessoa que está experimentando aquele universo pela primeira vez, né? Você lembra do seu primeiro dia? Pouco. Eu nem lembro direito, cara. E eu só tinha vontade, né? E imagina um professor bravo com você porque você não está conseguindo fazer uma fuga de quadril do jeito que ele quer. Você não sabe nem o que é. Experiência, exato, experiência horrível, né? E é isso, o cara não consegue se colocar no lugar do outro, porque normalmente o atleta, ele é muito egoísta, né? É o treino dele, é a alimentação dele, enfim. Tanto que esses atletas que dão aula, eles usam a palavra puxar o treino, né? Puxar o treino de competição, é um treino voltado para ele, né? As posições que ele gosta, claro. Segue aí se você quiser, mas o treino é para mim. É tipo isso, né? Exatamente. Agora, o professor não. Ele vai, por exemplo, o nome está falando aula de iniciante. É muito simples, iniciante. A pessoa está iniciando. Primeira coisa que você tem que ter é paciência, né? Imagina você ficar nervoso porque a pessoa não consegue fazer uma fuga de quadril. Sendo que você já fez mais de 1000 na sua vida, ela está fazendo pela primeira vez. Exatamente. Afastava muita gente no começo, né? Porque imagina você sendo atleta, aí você vai lá, treina o dia inteiro, aí à noite você acha uma academia para dar aula, para te ajudar a pagar os campeonatos que você vai se inscrever. Você já chega lá cansado, cara, com overtraining. Chega um aluno com dificuldade, aí você fala uma vez ele não entende, você fala duas ele não entende, na terceira você nem tá olhando mais para ele. Não estou falando que isso é certo, tá? Estou dando um exemplo do que acontecia antigamente. A gente passou por isso, né? Então, enfim, né? E a pessoa vai percebendo onde ela vai tendo mais feeling, né? Se é para ensinar. Claro, existem pessoas que foram muito bem em campeonato e também conseguem dar aula bem. Não é sempre assim, tá? O que eu observei é que os melhores não competiam tanto assim, mas conseguiam te passar toda uma metodologia de assimilação de posições para você desenvolver alguma coisa no jiu-jitsu. E faz toda a diferença esse negócio de iniciante. Eu, da primeira vez foi em 98, 99, eu fui fazer uma aula com Margarida, não sei se eu te falei, foi meu primeiro contato. E assim, meu, não tinha de iniciante, tinha cara que treinava um mês, 6 meses, um ano, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a mesma aula, a mesma posição. Né? Você entra lá, você fala, mas o que eu tô fazendo aqui? Enfim, fiz lá aquelas loucuras de aquecimento e tal. Hoje eu sei para mim te falar, mas na época eu fiquei olhando aquilo, eu fui para casa e falei, meu, eu não venho mais nesse negócio, não tem nada a ver com o que os caras falavam que era jiu-jitsu. Só que no dia seguinte eu tava lá, muito curioso. Olha, para você ter uma ideia, fuga de quadril, nada. Primeiro contato era um armlock com variação, que depois você tira a perna, se o cara levanta, vai pro triângulo, o cara defendeu, você vira pra omoplata. Imagina o primeiro dia você passar isso para um iniciante, primeiro contato. Que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Não entendia nada vezes nada, cara. Hoje eu sei o que é, mas era esse nível, né? Era uma posição, tanto é pro roxa, pro marrom, pro branca, pro azul é a mesma. É isso daí, faz. Aí você não sabe nem o que você tá fazendo, cara. Eu não sabia, nem rolamento eu sabia, cambalhota, nem isso eu tinha dado na época, eu não sabia o que era. Outra coisa que acontecia antigamente, hoje em dia é mais difícil, pelo menos eu não tenho visto. É assim, a pessoa que tinha dificuldade, o professor não tinha muita paciência e largava ela. E aquela pessoa que já tinha uma habilidade, porque já praticava outro esporte, o professor tratava bem, porque via um potencial nela e ele poderia se promover em cima dessa pessoa, de repente para ser um atleta da academia, e largava o resto, né? Era, A gente já viu vários casos assim. E o jiu-jitsu respira novos ares, né? Então, assim, todo mundo é igual e tá todo mundo pagando a mensalidade.
O tratamento tem que ser igual para todos. E você tem que direcionar aquele aluno para o que ele quer. E o momento que ele está. Você fala assim, olha, você está começando. O correto é você ficar nessa turma aqui. Ah, mas eu não consigo porque eu só consigo treinar à noite, aí não tem aquele horário. Eu falei, então, já que você vai nessa outra turma, você tem que tomar mais cuidado. Eu vou falar com outro professor para ele ficar de olho em você, porque você pode se machucar. Você tem que avisar ele. Mas ele tem que se sentir acolhido. Se ele perceber que você tá tipo, ai, que saco, ele não entende, eu não tô com paciência de ensinar, aquele fulano é melhor, o jiu-jitsu daquele fulano é mais bonito, eu vou ficar ali e tal, ele vai embora, é fato. As pessoas percebem muito fácil isso daí. Né? Exatamente. Bom, Arthur, então é isso aí. Galera, fizemos uma live rapidinho hoje. Eu tenho que encerrar aqui. Vamos encerrar. A gente marca outro dia para falar mais sobre isso. Beleza? Valeu aí, Arthur, você de participar e as pessoas. Fica aí para você. Quer falar mais alguma coisa? Deixar mais algum recado? Não, eu Galera? quero agradecer e que pena que no momento eu não estou conseguindo fazer live, É mesmo. nem sozinho eu vou conseguir, até eu atingir aí 1.000 seguidores. Então, por favor, me ajudem, faltam 6. Logo atinge. É isso. Beleza, então, Arthur. Vamos se falando aí. Semana que vem a gente faz uma aí. Vamos aumentar esses seguidores aí. Beleza? Vamos. Falou então. Bom final de semana Valeu, aí. meu amigo. Bom final de semana a Um todos. abraço. Os Os